Paz do Senhor, meus queridos, estou aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Nós estamos falando sobre a salvação e estou fazendo aqui o vídeo. Espero que você aí que está sempre assistindo, que Deus faça morada no seu coração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja presente em todas as áreas da sua vida. E aqui nós deixamos os vídeos primeiros. Estamos aqui continuando com a série de vídeos sobre a salvação. E eu quero falar agora sobre o terceiro passo para a salvação. Primeiro, você tem a revelação de que Jesus morreu por você. Depois que você tem a revelação, para que você não retorne a estar voltando para o Marcos onde você estava antes, Deus ele te transporta das trevas para a maravilhosa luz. Agora você conhece, agora você entende. Agora você conhece o que Deus pode fazer. Além de te salvar, Ele tem poder para te transportar. Mas o terceiro ponto é interessante. Eu gostaria de ler aqui um versículo para tomar por base. Que esse terceiro passo, você, crente agora, precisa criar a sua identidade. Quem é você? Qual é a sua identidade? Em Romanos capítulo 11, do versículo Romanos capítulo 11, do versículo 17, 11:17, diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriaste. Mas és tu que sustenta a raiz? Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá os ramos que foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé, pela fé. Então, não te ensoberbeças, mais temas. Então, o que eu quero pegar desse versículo aqui é que nós éramos zambujeiros, bravos, e fomos enxertados na oliveira, oliveira verdadeira. Então, quando há esse enxerto, o zambujeiro ele perde a sua identidade e toma uma outra identidade, que é da oliveira. Ele passa a se alimentar, a vida dele gera em torno da oliveira que ele foi enxertado. E o crente agora, antes era do mundo, agora ele entra para uma nova vida. E nós éramos no mundo, estávamos no Egito, mas Jesus nos transportou. E agora nós temos uma nova identidade. Nós fomos imergidos, enxertados no corpo de Cristo. Paulo, aos Romanos, capítulo 12, do 12 a seguir, ele fala sobre o corpo e vários membros. Cristo é a cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. E a pessoa, quando aceita Jesus, ele é imergido nesse corpo. E ele passa a ter uma dessas ações. Ele precisa saber que membro ele é desse corpo. Porque o corpo, ele é vivo, ele está em andamento, funcionando, é um organismo vivo. E o crente, ele é um organismo vivo que faz parte desse corpo. Ele precisa saber agora que parte do corpo ele é. Ele precisa saber a sua identidade.
para que ele possa edificar a si mesmo. Quando nós lemos em 1 Coríntios 12, a gente entende essa questão. 1 Coríntios 12, a partir de 2, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros são muitos, são um só corpo. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será pois isso do corpo. Então a orelha é a orelha, mas ela faz parte do corpo e tem a sua utilidade. E aí quando nós vemos aqui no 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um Deus deu na igreja, primeiro apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos de diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então agora você faz parte desse corpo. E você precisa saber que parte do corpo que você é. Pregador, cantor, mestre, doutor, ensinador. Então você precisa saber, nesse terceiro ponto, qual é a sua identidade, para que você possa se estruturar, se edificar. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele passa alguns anos no deserto da Arábia. Ele aparece, a história começa a falar da sua conversão, e aí depois ele desaparece, porque ele precisava se edificar para cumprir a sua parte no corpo de Cristo, que é a igreja. E nós sabemos que Paulo, ele era doutor, mestre. Também dá para nós entendermos a história dos discípulos. Primeiro, Jesus ele passa 3 anos ensinando. Então eles estavam ali, criando a sua identidade, se edificando. Porque quando Jesus fosse assunto aos céus, eles já saberiam qual era a sua identidade, o que eles deveriam fazer. Então, o terceiro ponto da salvação, você precisa criar sua identidade. Quem é você no corpo de Cristo? Você precisa estar, enquanto descobre quem é você, se edificar, se alimentar, firmar as suas raízes, se aprofundar. Em Salmo 1, verso 1 de Salmo, nós vamos ter uma ideia que fala sobre a árvore. E agora, você é uma árvore que precisa frutificar. Primeiro você precisa criar suas raízes, se fortalecer, porque o projeto de Deus ele se inicia na sua vida. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, ele já tem um projeto e você precisa descobrir isso. E Salmo 1, verso 1 diz assim:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você agora é uma árvore plantada junto ao ribeiro, que precisa dar os frutos na estação certa. Então, nesse terceiro ponto, eu quero falar aqui sobre 3 assuntos. O primeiro assunto que eu estou falando agora já é sobre você criar a sua identidade e edificar a si mesmo. Você precisa se alimentar, você precisa se estruturar, cuidar de você, porque o segundo mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o mandamento fala amar o próximo como a si mesmo. Então primeiro você precisa se amar, para depois você poder amar o próximo. Não tem como você amar os outros sem ter amado você antes. Não tem como você edificar alguém sem primeiro ter sido edificado. Uma certa vez, os discípulos depararam com um rapaz que se jogava no fogo, e aí o pai desse rapaz chegou para os discípulos expulsarem os demônios daquele moço, mas os discípulos não conseguiram. Por quê? Porque eles precisavam se edificar primeiro, orar, jejuar, se fortalecer, para depois ele expulsar o demônio do outro. Jesus cobrou isso muito dos fariseus e os hipócritas, que eles queriam tirar o cisco do que estava no olho do próximo, mas ele tinha uma trave no seu olho. Então nós vemos hoje muitos crentes no insucesso, porque ele não edificou a si mesmo, não se alimentou o suficiente para depois ele alimentar o outro. Existem muitas pessoas que estão na frente de congregação, dirigindo congregação, mas eles precisavam primeiro se edificar, se estruturar primeiro, para depois estar na frente ensinando. É preciso você sentar na cadeira de aluno e aprender, para depois você se levantar como mestre. Mas existem pessoas queimando etapas, né? A gente sabe que a obra de Deus precisa, às vezes, mas nós precisamos nos organizar. Deus é um Deus organizado. Deus ele prepara, Deus ele vai preparando. Então se prepare, se fortaleça, porque Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida, e você precisa se estruturar, se fortalecer. Era o que os discípulos eles estavam fazendo. Enquanto Jesus estava no meio dos discípulos, ele primeiro estruturou os discípulos, fez ali uma prova com eles, quando mandou os 72 de 2 em 2, os 70 de 2 em 2. Mas nós vemos que quando o rapaz chegou lá, que precisava expulsar o demônio, eles não conseguiram. Quando Jesus chegou, ele disse: olha, isso aí só expulsa com jejum e oração, essa casta. Então, não sei onde que você se encontra, se você já teve a revelação de Deus na sua vida, se Deus já se revelou, mas você ainda não atravessou o Mar Vermelho, você ainda está vendo as fumaças lá do Egito. Ou então se Deus já lhe atravessou, já transportou, e agora você está procurando a sua identidade. Procure, se fortaleça, porque Deus tem um projeto na sua vida muito grande. E no terceiro ponto da salvação, como falei, nós vamos falar do primeiro ponto que eu falei agora, que é edificar a si mesmo, se alimentar. E o terceiro ponto nós vamos falar sobre edificar os outros.
próximo a você. E o terceiro ponto, tópico do terceiro passo para a salvação, nós vamos entrar no evangelismo e missões, que é edificar os de longe que você precisa alcançar. Então se inscreva, dê um joinha, dê um like. Você que não se inscreveu, se inscreva, porque nós temos vários vídeos que estaremos fazendo e mandando para vocês aí, tá? Fique comigo e vamos junto aprendendo, entrando, redescobrindo e descobrindo um mundo aí cheio e vasto que Deus tem para nos revelar. Que Deus te abençoe, te guarde e esteja contigo, te dando vitória sobre todos os problemas. Amém.